Fruto dos bens naturais que compõem o valor e a riqueza associada a aspectos ecológicos, paisagísticos, culturais e sociais é definido como patrimônio ambiental. Em Caboto, isso é muito visível em suas matas, mangues, rios e o mar. Esse conjunto de elementos torna as características de Caboto únicas. As atividades como a pesca artesanal, a mariscagem, a cestaria e o próprio turismo dependem desse patrimônio ambiental. Boa tarde, eu me chamo Eliana Barbosa, moro na Ilha de Maré, sou marisqueira desde adolescente e tenho orgulho de ser marisqueira e hoje estou cavando sarlambi, que muitos conhecem por chumbinho, e eu me considero marisqueira de mão cheia, por eu saber mariscar e ensinar os outros. Tenho o prazer de mariscar, de ser marisqueira, gosto muito e não tenho vergonha de dizer o que eu sou. Caboto fica localizado numa região do recôncavo da Bahia, muito privilegiado por conta das suas características ambientais, de ser uma área de manguezal. Manguezal é um ecossistema que se forma do encontro do rio com o mar. No manguezal, a água é salobra, o solo é bem movediço, a vegetação possui uma raiz bastante emaranhada e tudo está envolvido com as dinâmicas das marés. Isso impõe uma adaptação severa aos animais que ali sobrevivem, às plantas também, e também às comunidades que vivem no manguezal, dependem do manguezal e tiram dali o seu sustento e sua atividade econômica. As marisqueiras, que é uma atividade tipicamente realizada por mulheres, elas saem na hora certa da maré para poder coletar esses mariscos que servem de sustento para a sua família e também é muito apreciado na culinária baiana. A pesca artesanal é outra atividade importante em Caboto, bem tradicional em Caboto. Os peixes que ali são encontrados naquele mar bastante suntuoso de Caboto fornece os peixes tanto para a subsistência das famílias, como também para atender aos restaurantes e às feiras muito características do recôncavo baiano. O mais interessante de Caboto é que é uma baía dentro de outra baía. A Baía de Aratu, ela compõe a Baía de Todos os Santos e essa singularidade que, junto com os aspectos terrestres, como a Mata Atlântica, que torna Caboto tão rico em biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora. Inclusive, nessa Mata Atlântica é onde abriga as espécies de palmeiras muito utilizadas para a retirada da palha para a atividade de cestaria, muito característico e tradicional na região do recôncavo baiano. Zé Sérgio, o senhor faz esse trabalho aqui, vende aqui mesmo, manda para Salvador? Vendo aqui, levo para Salvador, para São Joaquim. Ah, para Feira de São Joaquim. Feira de São Joaquim. De lá de São Joaquim, às vezes vem comprador de lá de Alagoinha, lugar de fora, e Rio também. Sim. Vai para Rio, São Paulo. Tudo lá de estado. Manda até para outros estados? Vem comprador do Rio, São Paulo, aí eles pegam. Vão levando. Caboto é um local muito especial que abriga uma grande biodiversidade que durante muitos anos forneceu os subsídios para a manutenção das atividades industriais, das comunidades tradicionais e de todo o ecossistema que ali existe. E é justamente essa resistência da vegetação que torna as características de Caboto tão importantes em se preservar. As múltiplas atividades que até hoje permanecem em Caboto dependem justamente dessa conservação. Por isso é imprescindível a manutenção da vegetação de Mata Atlântica e a manutenção do manguezal e a manutenção dos corpos hídricos
que estão ali presentes e que integram toda essa paisagem que, além de ser esteticamente agradável, ela também desempenha um papel imprescindível para a manutenção da vida, das atividades econômicas e das populações que ali vivem e dependem de Caboto. Em Caboto, você percebe uma riqueza de relações entre os seres humanos e a natureza. Observe que tudo depende da dinâmica marinha. A hora em que as marisqueiras vão depende da melhor condição. Toda a variedade e biodiversidade presente nas matas de Caboto é o que vai dar como subsídios, por exemplo, na utilização de medicamentos que a gente chama de fitoterápicos, mas que na verdade são aqueles chás utilizados pela população tradicionalmente. Muitas das plantas também ali fazem parte do acervo botânico utilizado nas manifestações culturais, nas manifestações religiosas. Então, tudo isso aí demonstra essa relação que a comunidade de Caboto tem com a sua biodiversidade. E é imprescindível que seja necessário um cuidado e um respeito também da relação do homem com a natureza. Mariscar mesmo, eu posso até lá, na maré, pegar um siri, mariscar um siri mais mesmo de... mais chumbinho, chama chumbinho mesmo, não marisco não, mas eu fazia mesmo, mariscar mesmo, chumbinho. Mas você gostar do balai mesmo, balai agora e a Bolsa Família que eu recebo, né? Mas eu vi agora do balai. E no inverno mesmo é mesmo balai, né? Porque não dá muito pé para maré, né? E eu posso ir muito para maré, aí eu faço o meu balai. Sim. Aí a pai vai vender. No caso, por exemplo, dos animais marinhos que são utilizados e são consumidos nos restaurantes vastamente conhecidos pela população em Caboto, esses mariscos, eles têm o seu tempo de reprodução, que a gente chama de defeso, e precisa ser respeitado para que essa atividade e que esses alimentos eles se tornem sustentáveis, para que essas gerações eles tenham acesso, tenham essa experiência do consumo desses alimentos e que as próximas gerações também. São alimentos bem tradicionais, historicamente utilizados e preparados com as características daquela região, o que demonstra demais a cultura e a relação de Caboto com o mar. A etnobotânica tem a ver com a relação do homem com as plantas. Botânica é a parte da biologia que estuda as plantas. E essa relação das pessoas com as plantas é uma relação muito antiga. E esses conhecimentos que são desenvolvidos, eles vão passando de pai para filho, de mãe para filha, e tem um contato, uma relação com a natureza muito sustentável. Geralmente as pessoas que se apropriam desse conhecimento, elas sabem exatamente o que ela precisa tirar na quantidade certa e garantir que isso permaneça pelas próximas e próximas gerações. Então, falar de etnobotânica é justamente falar disso, da relação sustentável do homem com a natureza. E isso em Caboto é muito evidente. Nas atividades de cestaria, por exemplo, é muito comum que haja uma retirada dessa palha. Só que essa retirada ela precisa ser de uma forma sustentável, porque no próximo momento eles vão ter que retirar novamente. Então observe que essa relação é uma relação que precisa ser de forma harmônica. O homem precisa da palha para poder fazer a sua atividade e a natureza também precisa do seu tempo para poder se renovar. E se essa relação ela conseguir ocorrer de uma forma harmônica, todos saem ganhando. É evidente a riqueza da biodiversidade cênica em Caboto, porém o desafio maior é conciliar as múltiplas atividades. Hoje temos em Caboto uma indústria, a região industrial, nós temos também a atividade turística
E também temos ali um histórico bem típico de Recôncavo daquela região, os aspectos culturais e tradicionais. Então, como conciliar essas múltiplas atividades? Então, a atividade industrial ela precisa ser pensada de uma forma a atender todas as medidas que venham causar impactos ao meio ambiente, de forma a minimizar, de forma a monitorar, para que as coisas funcionem de uma forma bem integrada e adaptada às características do local. Em relação ao turismo, também ele deve ser pensado de maneira a não causar mais e novos impactos que já existem em Caboto. Então, pensar em Caboto também como um aspecto turístico de um turismo mais sustentável, um turismo onde haja a integração da comunidade, onde haja as inter-relações com os diversos ambientes que ali existem, manguezais, matas, rio, o próprio mar, e também garantir para que essas relações elas ocorram de uma forma bem integrada e bem harmônica. O turismo é um ponto muito importante em Caboto. Observe que a comunidade de Caboto ela é bem tradicional. Você percebe atividades como a pesca, você vê atividades como a mariscagem, você vê as atividades de cestaria. E como o turismo vai chegar em Caboto? Ele precisa chegar de uma forma em que mantenha preservadas essas características, para que elas não se percam, porque são essas características que se configuram como a tradição, que se configuram como a cara, o rosto de Caboto. Então elas não podem ser perdidas, elas precisam ser integradas. Então o turismo ele tem que ser olhado dessa forma, de uma forma que contemple as diversas características culturais e manifestações que são típicas e que vão caracterizar o que Caboto é.